Aí, pessoal, tentando reconectar agora aqui para ver se a gente consegue conectar o Borba aí para bater esse papo aí, essa live. Projeto Doma ali. Pronto, agora deu. Nossa! Eu já tava ficando aflito aqui. Eu falei, pô, não... e eu tava apertando o tal do botãozinho lá e nada de te achar e de abrir a janelinha para eu te convidar para entrar na conversa. Tudo bem, Borba? Tudo bem, e você? Como é que passou o feriado mais um feriado de quarentena aí? Como todos os outros dias, né? Não dá nem mais para saber que dia é, dia de semana Não, e hoje eu feriado, estava né? ligando numa farmácia em São Paulo e não atendia, não atendia, não atendia. Aí que eu fui descobrir que era feriado. Mas aí, Borba, vou começar falando então de como estão esses dias seus aí de quarentena. Você já falou, você já me adiantou aí que você está meio recluso mesmo, não está nem mexendo mesmo muito com os bichos, É, né? então, nós aqui paramos, né? Não, Parou total. pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Eu acho que a Dude, quando ela está ouvindo lá, ela está ouvindo com um delay. Pode ser problema do sinal aí, né? Comigo, com você aqui tá normal. Então, eu acho que você tem que ficar lá do outro lado, senão você vai atrapalhar aqui. Ah, agora com o fone não. Tá. Agora vai dar certo. Então, Aí. eu tenho ficado. Nós paramos, soltamos os cavalos no pasto e vou pecar pelo exagero, né? Porque tenho 73 anos, estou com um pouco de medo. E estou achando que essas coisas ainda estão bem no começo e está todo mundo achando que está no fim, né? Eu Mas acho que está no começo ainda. tem que se cuidar mesmo. Eu acho que é isso. Então, tenho estudado bastante, tenho lido bastante e então estou tocando minha vida desse jeito aqui. Tem visto os filmes bons de cowboy aí que eu sei que você gosta, Bob? De vez em quando eu vejo, né? Mas o mais eu tenho uma biblioteca grande, né? Tem as revistas da Eclectic, que eu tenho bastante, então estou relendo um monte de coisa e lendo alguns artigos que eu também não li ainda, né? Deixei para trás. Então estou tentando cada vez estudar mais. Estou mexendo com esses grupos que eu tenho de educação continuada nas fazendas, né? Principalmente esse da Piratininga, que interage muito comigo. Eles mandam bastante coisa e eu vejo que as coisas todas lá estão funcionando super bem, né? Assim, é uma coisa que a gente consegue perceber claramente que eles não têm um método que eles seguem, né? Como tem vários métodos aí hoje de lidar com gado, de fazer lidar com os animais, essa coisa do passo a passo que essas pessoas fazem, né? Esse pessoal que dá aula de manejo de gado, de doma racional e tudo, eles sempre têm umas coisas para cumprir, né? Até outro dia, teve um rapaz que é o gerente lá da Fazenda Bodoquena, no Pantanal, que mandou um vídeo de um sujeito fazendo um serviço muito bem feito, né? Tinha um boi meio assim preocupado com a presença dele no lugar pequeno. Ele virou de costas, ele foi entrando meio de costas e tal, e eu vi esse vídeo. Então, e ele conseguiu chegar atrás do boi e depois ele levantou o braço e tal, né? E eu fiz um comentário falando, esse braço levantado aí não vale nada, é uma bobagem, né? Não precisa, você não precisa fazer isso. E daí saiu uma conversa boa com o rapaz, que é o Rodrigo, que é o gerente lá. Então é uma coisa bacana. Porque, na verdade, né, o que o vaqueiro tem, o que o cavaleiro,
o vaqueiro, o domador, o treinador, né? Ele precisa ter uma consciência daquilo que ele está fazendo, né? Quer dizer, como é que ele faz esse conhecimento virar parte dele? Essa é a questão. Toda a história é você fazer, não é? Aí que tá, o treinamento do cavalo não pode ser uma coisa separada da vida. Ele tem que estar, é que nem comer, beber, dormir, ir no banheiro, né? Tem que ser uma coisa que faz parte da vida, não tem muito jeito. E o que eu percebo lá na Fazenda Nova Piratininga é isso, né? Cada um faz do seu jeito, mas obedecendo princípios do tipo, você não vê mais ninguém gritando, você não vê mais ninguém correndo. Então, qual que é a metodologia né? Qual que é, né? É que cada vez que você mexe com os animais, tanto o cavalo quanto o gado, e a sessão não tem mais do que 80%, não tem mais do que 20%, 25% no máximo de confusão, no dia seguinte está melhor. No dia seguinte está melhor. Quer dizer, os animais não podem ficar enxergando a gente como inimigo e como... Hoje, inclusive, eu li uma frase desse jeito, né? A gente precisa de paciência, muita paciência, né? E uma movimentação que não surpreenda os animais enquanto você está perto deles. Então, Viu, Bambam? Diga. Queria até fazer uma pergunta para a gente até chegar nesse ponto aí. Quando que isso ficou claro no decorrer da sua carreira? Porque a gente sabe, aí você tem mais de 40 anos aí de lida aí. Quase 50. Quase. Estava economizando aqui para não jogar-se muito velho, né? Quase 50. Então, com toda essa experiência que você tem, em que momento da sua vida você percebeu que o caminho era esse? Ou se você sempre pensou assim desde o começo? Então, eu queria aproveitar para você contar um comecinho como foi seu envolvimento aí com os cavalos e como isso foi construindo essa sua didática de professor, de mestre, de passar esse conhecimento para as pessoas. Então, foi mais ou menos assim que... Na verdade, quando eu cheguei dos Estados Unidos, em 79, e nós montamos os cursos, e o meu patrão lá nos Estados Unidos falava que para domar um cavalo precisa de 90 dias. E realmente são 90 dias. 90 dias é o tempo que você tem para você domar um cavalo e depois dali ele começar a ser treinado. Então, eu, muito inexperiente, propus isso lá na BQM para o Samir Jubran. Né? E ele falou, imagina, você ficou louco, eu vou largar meu peão fora de casa 3 meses, não volta nunca mais, você é louco. E daí eu batalhei pra caramba e consegui de 1 mês. E eu consegui esses 30 dias muito mais pela insegurança de se eu ia dar conta mesmo dessa história, né? Com 30 dias eu vou dar conta, eu acho que eu dou conta. E aí, foi rapidinho, né? Rapidinho eu percebi, então, o que era? Era 40 cavalos, 20 domados, 20 chucro e 20 alunos. E, de repente, ficou claro que era... E a gente pensou que era para fazer tudo isso em Bauru, porque Bauru era o centro do estado. Mas daí, rapidinho, ficou claro que era muito mais fácil me levar para os lugares do que trazer 20 alunos e 40 cavalos para Bauru, que não tinha estrutura nenhuma, de comida, de nada. Então, e me levar para os lugares, né? Mexia na cidade, no sindicato, na prefeitura, ficava um evento de 30 dias numa cidade interior, né? Então, logo em seguida, fui para Ourinhos, depois fui para Prudente e comecei a andar nesses lugares. E domar os cavalos rapidamente ficou muito fácil de perceber que não precisava de tudo aquilo, todo aquele tempo. Então, eu era casado com a Bia Lessa nessa época, que é artista e diretora de teatro, multimídia, meio gêniozinho a Bia hoje.
né? Na época a gente nem sabia que era, mas sempre foi. E de repente começamos a fazer isso. De repente eu comecei a pedir para os meninos fazer redação, comecei a fazer desenho, né? O meu terapeuta inventamos uns joguinhos lá, teatralização, um faz o cavalo. Hoje você vê, o Bucky Brown não faz isso demais, né? Esse Alfonso Aguilar também faz isso. Essa coisa de teatralização, um faz o cavalo, o outro faz o cavaleiro e tal. Tudo para fazer essa interação das pessoas realmente. E eu criei uma coisa, um ícone que chamava Doma Sensibilização com isso. E aí a coisa foi andando. Eu sempre fui fazendo isso e isso sempre foi dando muito certo. Mas eu não tinha uma consciência disso. Assim, essa consciência veio quando eu fui contratado pelo Comindi e eu fui dar um curso na BCZ. E no meio do curso, a diretoria da BCZ veio conversar comigo, justamente numa hora que estava todo mundo desenhando, estava todo mundo escrevendo e tal. E aí o Cláudio Sabino, quem chegou lá foi o Nilton Camargo, o Cláudio Sabino, o Arnaldinho, a diretoria mesmo, né? A diretoria da BCZ. Do banco. Não, na BCZ. Ah, da BCZ. O banco tinha um representante lá junto só. Mas eu podia fazer do jeito que eu queria. E aí o Cláudio falou, você não quer fazer um curso de boi? Eu falei, é louco, meu, eu morro de medo de boi. E mexer com boi agora, você é doido? E Nelore tinha toda aquela fama, né? Que era bravo, que isso, que aquilo, que é um gado agressivo e não sei o que e tal. E o Cláudio olhou para minha cara e falou assim, não quero boi, quero os homens. Aí que caiu a ficha, que ele estava me enxergando muito mais como um professor, né? Como uma pessoa do que um domador. Que realmente quer dizer, quando eu no começo fui para os Estados Unidos e tal e coisa, tudo que eu queria era ser um treinador de cavalo naquela época, né? Mas a partir do momento que os cursos começaram, né? Quer dizer, teve também uma coisa muito interessante que foi que para eu aparecer nesse cenário, né? Eu vendi 3 cavalos em 3 leilões da BQM em Bauru. O primeiro eu vendi para o Renato Rezende Barbosa, que comprou para dar para um amigo. O segundo eu vendi para o Adão Medeiro, que era presidente do Rancho Quarto de Milha. E a terceira égua, uma égua vazia de 12 anos, vendi para o presidente da BQM na época. E foi essa égua, foi essa venda que, a partir dessa venda, que surgiu o convite para eu ir para os Estados Unidos, né? Então, essa coisa foi... E nessa época, tudo que eu pensava é que eu queria ser um treinador de cavalo. Mas não foi muito difícil de perceber que eu nunca seria um treinador de cavalo. Como não? Não. Treinador de cavalo precisa ter uma disciplina que eu não tenho, né? É uma coisa... A Dude tem uma porção de pessoas que tem, mas e aqui perto de mim quem tem é a Dude, né? Que todo dia vai lá, sabe o que aquele cavalo precisa, o que aquele cavalo não precisa. Eu não tenho, não quero, né? Treinador de cavalo tem um tempo, ele precisa aprontar um cavalo em um determinado período, que também é uma coisa difícil pra caramba para a Dude fazer, mas tá nesse pedaço, né? Muitas vezes não dá tempo, e agora, né, é tudo muito apressado, né? Os potrinhos, imagina, as pessoas montam os potrinhos antes de 2 anos, né? Então, uma coisa, por exemplo, estou assistindo um filme aqui que o cara fala que o cavalo só fecham as vértebras e as articulações aos 6 anos. E a gente monta os potrinhos com 1 ano e meio aí, perto dos 20 meses, às vezes, né? E a exigência é brutal hoje, né? A exigência é brutal. Então, mudou muita coisa de lá para cá, né, Borba? Nós estamos evoluindo, estamos estagnados. Como é que você avalia esse processo desde quando você começou até os dias de hoje? Rapaz, você tem um monte de progresso, né? Por exemplo, a genética dos animais progrediu uma barbaridade. Hoje os animais têm uma genética para aquele esporte, para aquela modalidade.
Por exemplo, na minha época, os cavalos de salto eram tirados de fazenda de pecuária, que eram mestiços de puro sangue inglês, com égua comum. Ou vinham os cavalos importados da Argentina. Não tinha nada disso, né? Cavalo quarto de milha era cavalo quarto de milha, não tinha genética de cavalo quarto de milha, né? Tinha corrida e trabalho só, né? E o Renato Rezende sempre gostou de cavalo de apartação, então ele trazia os cavalos de apartação. Aliás, ele ganhou a melhor tropa internacional na Aqua. Ah, é? Ganhou o prêmio de ter a melhor tropa. A melhor tropa. Todo ano eles têm lá um negócio da melhor tropa, né? E a melhor tropa internacional esse ano foram eles que ganharam. Foi a Fazenda Campanário que ganhou. Achei muito legal. Então, a genética mudou demais. Mas, ao mesmo tempo, né, a exigência das provas, as coisas do ponto futuro, é uma exigência que eu não acho que é um progresso. Eu não acho. Eu acho que é uma coisa que judia demais dos potros. Judia demais deles. Porque eles estão ainda muito tenros, né, muito novinhos, e a exigência é uma barbaridade. Mas também tem uma coisa que eu queria falar, né, que eu não entendo muito bem dessa história do esporte. Quer dizer, o que eu sei é pela Dúdia, pelo Paulo Cury, muitas vezes, que é muito meu amigo, eu frequento lá as provas de rédea junto com a Dude, mas não que eu me enfronhe naquilo e saiba e curta esse negócio. Não gosto. Não é uma coisa muito do meu interesse, né? O meu interesse mesmo, de verdade, hoje, principalmente, são os cursos o programa de educação continuada, que eu quero trazer eles aqui para casa também. Quer dizer, quero que as pessoas possam entender que, se vierem frequentar aqui em casa a cada trimestre, né, eu acho que dá para a gente fazer um trabalho de evolução muito bacana. E mais uma coisa que eu queria falar, né, nós estamos falando dessa coisa dos potrinhos e não sei o quê. Eu acho que esse pedaço todo, né, do esporte equestre, ou mesmo do lazer, ele é muito fruto da filosofia, ou melhor, nem quero falar da filosofia, do pensamento da sociedade atual. Então, qual que é o pensamento da sociedade atual? Resultado. Quer dizer, você tem que ter um funcionário que te traga resultado. Tudo é resultado. Então, você vai montar cavalo, para treinar um cavalo para fazer uma determinada prova, você precisa de resultado. E daí, né, você vai fazer o que precisar ser feito para você ter o resultado. Não quero falar na maioria das vezes, nem quero crucificar nenhum treinador, né? Mas a gente vê no cenário aí que muitas vezes, né, tem uma coisa muito forte de coerção e de intimidação nos cavalos. E os cavalos fazem. Porque cavalo é um bicho que faz. Ele é tolerante. Ele sabe que se ele não fizer, ele se machuca mais. Então é melhor fazer, né? Agora, é completamente diferente quando o cavalo escolhe fazer com você. E isso, muitas vezes, você vê uma prova ou outra que tem um cavalo assim. Mas é raro. Mas o mais importante de tudo é que, com essa história da gente não parar de estudar, outro dia apareceram uma porção de coisas nessa coisa de como que o cavalo aprende. Né? Como é que é o processo de aprendizado dele. Então, o que as pessoas, esses especialistas, essas pessoas que estão estudando sem parar isso? A primeira coisa que precisa acontecer é o cavalo confiar. Confiança. Se ele não confiar, ele não consegue compreender. Eu não falava isso. Eu falava, a primeira coisa que precisa acontecer é o cavalo compreender. Mas ele, sem confiança, ele não aprende. Ele não compreende, quero dizer. Então, estabelecer essa história da confiança é uma coisa meio complicada, né? Porque você vai lidar com o que é ser firme sem ser grosseiro, né? Ou o que é ser firme sem ser paparicador. E isso é uma
Isso aí é separado por uma linha muito tênue. E virou, mexeu, você ultrapassa essa linha tanto para um lado quanto para o outro. Né? E daí você mina a história da confiança. Então, muitas vezes, né, por exemplo, abusar tanto da espora como do chicote, né? Abusar do chicote e da espora e abusar da cenoura e do açúcar. Outro dia eu falei isso, o Nigins falou, eu prefiro aquele que é abusado pelo açúcar e pela cenoura, porque ele não vai ficar com tanto medo, daí você chega lá, olha, agora é papai que está aqui, acabou essa brincadeira. Mas não acho que seja bem assim também, né? Essa história de estabelecer essa confiança é uma coisa bem mágica, bem aí que tá, né? Que vem da sensibilidade de cada um, né? E eu acho que e as pessoas, e isso dá para ser desenvolvido também, se quiser, né? Então eu vejo isso, por exemplo, lá na Piratininga, é uma coisa absurda. Você vê o Lourenço hoje domando burro, né? Os burros, não, né? Você monta e desmonta do mesmo jeito. E outro dia ainda mandaram um vídeo falando, né? Os burros do Lourenço já chega aqui, já vai trabalhando, tá tudo certo, tá dando tudo certo. Né? E fazenda, que a vida inteira foi intimidador e tudo isso, né? E hoje ele é um cara que tem essa visão. E todos eles hoje lá têm essa visão também, né? De que, por exemplo, o Lourenço fala assim, não, quando você chega num gado, a primeira coisa que tem que fazer é analisar o gado, olhar e ver o que está acontecendo, como é que está a cara deles, que jeito que está, para depois você começar a mexer. Então é isso. Outro dia eu botei no grupo aí esse negócio. A grande ferramenta do vaqueiro, do cavaleiro, é a consciência, não tem outra. É o que ele é como ele entende aquela história, né? Então, por exemplo, eu estou escrevendo um assunto aqui que é que o Tom Dorrance falava demais e o Ray Hunt também, todos falam isso, né? Quero que a rédea esteja nas patas. Em vez de dar na boca, quero que esteja lá. Quer dizer, toda vez que eu mexo na boca, tem que ter uma correspondência lá embaixo. Então, o Tom Dorrance fala assim, né? Eu quero acionar a rédea quando aquela pata estiver saindo do chão. Então, por exemplo, todas as vezes que o cavalo começa a se mexer, vamos supor que vamos falar que eu estou do chão. Eu peço para ele sair. Se eu não estiver conectado com ele, né? Ele sai com uma determinada pata que eu não estava conectado lá. Quer dizer, ele decidiu, quando ele decidiu partir, ele já estava pensando qual era a pata que ele ia usar. Quando ele pensou em partir, ele falou, bom, agora eu vou sair, eu vou andar, eu vou me movimentar, na cabeça dele, ele já tinha decidido qual era a pata que ele ia mexer primeiro. Se eu não estiver ali, eu não estou junto. Eu estou sendo um obstáculo. Entendeu? Entendi. Então, é isso que é evoluir no horsemanship. Né? É isso que é evoluir no entendimento do cavalo. Ou no entendimento da vaca. Sei lá, eu falo para os vaqueiros, quando você entra no curral, você não sabe qual é a vaca que pega? Claro que sei. Por quê? Porque assim que você entra, ela fica mais agitada, ela levanta a cabeça, ela regala o olho, tal coisa. Opa, cuidado comigo, que eu não estou muito confortável com a sua presença aqui. E isso você pode ir refinando para tudo. Né? Principalmente para essa história das patas. Né? Então, e dá perfeitamente. Né? A partir do momento que você começa principalmente quando você está do chão. Por exemplo, antigamente, quando a gente trabalhava os cavalos do chão, não tinha nada disso. Ninguém pensava nisso. Era simplesmente vamos trabalhar 10 minutos para cada lado aí, vamos montar e pronto. Mas hoje, tudo que eu faço do chão está relacionado com aquilo que eu vou querer quando eu estiver montando. Então, essa história toda de estar conectado com o movimento, né? Por exemplo, o esbarro da rédea. Né? O cara precisa pedir o esbarro
quando o cavalo está crescendo o galope. Quando ele estiver decrescendo, ele não vai parar direito. Então, quer dizer, é tudo uma questão de consciência e sensibilidade da pessoa. Né? E por isso que a tal história do field time and balance é fundamental. Quer dizer, é a sensibilidade que vai te dar o timing. E o que é estar no timing do cavalo? É como eu sempre falo, o negócio de dançar, né? Você pode até pisar no pé da moça, você pede desculpa e começa de novo. Né? E o cavalo é um perdoador. Nossa, o cara perdoa tudo. Imagina, a gente faz barbaridades com ele e eles estão nem aí. Bom, mas essa conexão aí que você fala que as pessoas têm que... Qualquer pessoa pode conseguir isso com o cavalo? Desde que ela tenha paciência, perseverança e seja completa. Você falou uma coisa ótima. É um estilo de vida. Aí quando você fala que, não, isso aqui é um estilo de vida, o cara fala, isso é um estilo de vida, é morar perto da cocheira, tá ali com os cavalos, não sei. Não, o estilo de vida é a disciplina interna. Esse é o estilo de vida que o cara precisa ter se ele quiser se aprofundar. Se ele não quiser se aprofundar, ele fica ali perto dos cavalos, vai ali, faz aquela coisa e tal. E eu vejo as pessoas, né? Cada um faz uma interpretação e tá tudo certo. O cavalo, né? Não, mas eu fui lá e ganhei, né? Eu fui lá e fiz, né? Deu certo. Agora, será que ele sente que o cavalo dele fez a escolha de ficar com ele, de fazer aquilo por ele, com ele? A hora que você tiver um cavalo que faz isso, que fez essa escolha, a sensação é completamente diferente. É completamente diferente. Nossa, é outra coisa. Né? Então, eu tento conseguir esse tipo de conexão com os meus cavalos. É isso que eu tento fazer. A gente pode dizer de uma maneira geral aí que as pessoas são egoístas nesse relacionamento com o cavalo? Total. Eu acho que elas são muito. A maioria é. A maioria... eu acho que a gente... foi bom você falar isso também, porque a gente fica falando direto esse negócio do ego, né? Que o cavalo alimenta o ego, alimenta a alma. Né? Outro dia apareceu aí uma frase do Buck Brannaman falando isso, né? O cavalo alimenta a sua alma ou seu ego, né? E todo mundo quer que o cavalo alimente a alma, evidente. Eu quero ser bacana. Eu não quero ser egoísta. E ninguém tem consciência de que é egoísta, né? De que é egóico. Ninguém tem essa consciência. Assim, não, eu sou, eu acho que o ego, que tudo isso que eu venho estudando durante a vida toda aí, né? O ego precisa ser... Ele acha que ele é o patrão. E ele não é o patrão, né? Ele tem que servir a alma. Então, é através dele, por ele, que você vai fazer... Você faz isso, você faz aquilo, você sai daqui, você vai ali, agora tem que fazer aquilo, agora tem que fazer aquilo outro, e tarará, né? Mas ele não pode ser o cara que... não, agora vai ter que fazer, agora não quero saber. Então, como que é a maioria da história do treinamento? O cara vai usando todas as técnicas que ele sabe, que ele aprendeu, ele vai usando, chega uma hora que a coisa não anda mais, não progride mais. Aí o que ele fala? Aguentei até onde deu. Né? Agora o pau vai comer. Ou ele faz ou dá o desce, não tem conversa. Né? Então, isso, quer dizer, a sensibilidade vai até onde as suas técnicas suprirem aí as necessidades. Da hora que ela parar de suprir, a hora que acabar os recursos técnicos. Né? Por isso que não é só técnico, né? Por isso que tem que ter uma outra coisa. E entender, por exemplo, como é que eu consegui... Porque eu era... se teve uma pessoa que judiou de cavalo, fui eu. Muito, demais. Era uma coisa horrorosa. E
E era justamente isso, né? O cavalo representa muito a gente naquela hora lá. Então, quando você fica bravo com o cavalo, na verdade, você está bravo com você. Quando começa a espancar o cavalo, você está espancando você mesmo. Não tem. É só a sua incompetência de fazer com que ele entenda o que você quer. Então, quando eu conheci o Tom Dorrance, e o Ray Hunt, e o irmão dele, o Bill Dorrance, o Tom Dorrance fala assim, eu sou advogado do cavalo e eu vou provar para você o tempo inteiro que o cavalo está certo e você está errado. E ele coloca uma coisa que para mim é fundamental. O cavalo não faz absolutamente nada de errado do ponto de vista dele, cavalo. Se ele faz aquilo é porque ele acredita que ele precisa fazer. Né? E o que as pessoas não conseguem pensar... Não. O que é mais difícil para as pessoas pensarem da perspectiva do cavalo é entender o significado e a importância da preservação. E é quando você entende esse significado e essa importância, é que você consegue construir a confiança. Quando o cavalo sabe que você sabe disso, ele começa a achar que você é um da turma. Né? Então, o que eu acho é que as pessoas... Então, voltando lá no Tom Dorrance, ele dizia assim, o cavalo não faz nada de errado. Ele faz, tudo que ele faz é porque ele acredita que tem que fazer. E eu já escrevi várias vezes aí nessas matérias que a gente fez, que ou ele não entendeu, ou ele está confuso, ou ele não foi ensinado ainda. Né? Então, e existem muitas maneiras, por isso que o processo é muito mais importante que o resultado. E é por isso que a gente vê também, né, nas provas, quando chega lá, né, o cavalo que não está conectado com o cavaleiro direito, assim, conectado, né? Pô, você vê as maiores zicas do mundo. Então, para mim, por exemplo, que sou uma pessoa, por exemplo, nas provas de rédea, às vezes o cara tem um círculo muito bom, mas não tem uma redução muito boa. Às vezes ele tem um spin muito bom, mas não tem não sei o quê. Então ele vai tirando o que ele pode tirar do cavalo de melhor. E vai fazendo uma continha. E eu gosto, assim, para mim, eu não vejo desse jeito, eu vejo com o coração. Né? Então, se a prova tem um ritmo e ela segue do começo até o fim naquele ritmo, eu me emociono profundamente, mesmo que não seja tão boa. Né? Que o cara não tire uma nota, não marque uma nota tão bacana. Mas todas as vezes que dá uma zica qualquer, em qualquer manobra, fala, já perco a vontade de ver. Sabe, já não me interessa mais tanto. Então, porque eu gosto de ver a coisa que está conectada mesmo. Né? O Max, uma vez, disse que assistiu uma menina saltando, que dava essa nítida impressão. Você vê a Luciana Diniz saltando naquela égua dela, um desses percursos que ela fez e que ganhou, a égua na Fit for Fun, por exemplo, é um negócio assustador. Né? 1,60 m, né? Uma prova de 1,60 m, que a égua, a expressão da égua parece que ela está passeando. Então, é uma outra coisa, completamente diferente dessa coisa, do cavalo que vai chegar no obstáculo, você precisa segurar ele, porque senão ele quer avançar e tal. É completamente diferente daquele que sabe o que ele tem que fazer, né? É que nem os meninos lá da Piratininga falam de vez em quando. Ah, não, mas as vacas estão sabendo o que... Né? Ah, você vai tirar um gado do pasto lá, parece que o gado já sabe o que tem que fazer. Pô, já sabe mesmo. Já sabe mesmo. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o que você está falando. Diga.
Eliane Vieira aqui. A letrinha pequenininha. O que o senhor está falando é similar à equitação acadêmica. Tem alguma experiência com ela? Tenho, Sei que você... tenho. Equitação e horsemanship está tudo misturado. Claro. A equitação acadêmica, ela Eu acho que inverteu sua câmera aí, Borba. Hã? Sua câmera, acho que inverteu aí, ó. Ah, como é que desinverte aqui? Deve ter uma setinha, duas setinhas aí na tela. Pronto. Aí, pronto. Lógico, o pessoal não ficar só ouvindo sua voz, vê sua elegância aí também. A equitação, né, é a linguagem do cavalo, né? E horsemanship e equitação, eles andam juntos, né? Então, agora, na equitação acadêmica tem muita gente que impõe, que coage os cavalos para fazer tudo aquilo também. Então, em todas as modalidades tem isso. E eu acho que isso é uma tônica do nosso tempo. A gente impõe, né? A gente quer mostrar quem é o patrão, a gente quer mostrar quem que manda, a gente se sente ofendido quando o cavalo não obedece e todas essas coisas, né? Então, nesse não é ponto, porque... Nesse não é ponto, porque... Diga. Desculpa. Não. É por isso que, às vezes, as pessoas acham, não, porque a dressagem é o máximo da gentileza com o cavalo, etc. Né? Do refinamento. Eu não acho muito isso. E não dá pra gente ser assim. Não dá pra gente ser assim. A gente é ser humano e a gente tem que estar pedindo desculpa toda hora, que nem a gente tá dançando e pisando no pé da moça lá, tem que pedir desculpa, falar, ó, vamos lá e tal. É essa humildade, quer dizer, né? Tem que ter uma humildade de entender que chegou uma hora que você não entendeu o que estava acontecendo lá e não deu certo. Por exemplo, às vezes eu vejo vídeos meus que eu peço para os meninos fazer e fico achando, pô, mas por que fica tanto tempo fazendo a mesma coisa? E não percebo na hora. Né? Então, por isso que é importante, né? Você ter uma pessoa... E as pessoas querem aprender a montar cavalo, trabalhar com cavalo sozinhas, assistindo YouTube, né? Lendo muito pouco e tendo aula, tendo gente para ajudar muito, muito pouco também. Ninguém quer investir nessa história desse conhecimento. E essas pessoas todas, né, investiram muito, gastaram muito dinheiro com isso. Todas elas que têm algum conhecimento, né? Hoje escutei aqui um cara falando que o Sêneca, acho que o Sêneca era espanhol, né? Ele fala assim, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não consegue transferir esse conhecimento para outra pessoa, esse conhecimento não serve para absolutamente nada. É uma bobagem, né? E eu acho que é isso que as pessoas querem, né? Trabalhar, mexer com cavalo, investir e tudo, assim, mas não querem ter aula. Você vê, né? Eu pergunto aí às pessoas, né? Por isso que o programa de educação continuada funciona do jeito que funciona. Por isso que o Cláudio, lá da Piratininga, ama esse programa de educação continuada. Por quê? Porque você está sempre mexendo com as pessoas. Cada vez que você vai lá, essa história toda, né? Isso foi também uma coisa super importante que o Martin Black falou. 2005? Acho que sim. E a próxima vez como que vai ser? Ele falou, mesma coisa. Só que se vocês fizerem a lição de casa, vai ser tudo diferente. É tudo a mesma coisa. Mas conforme você vai trabalhando, né? Isso vai se modificando. Isso vai se modificando completamente. Vai ficando outra coisa, porque já não é mais aquele, né? Aquele comecinho, aquelas coisas. Agora você tem... Que nem essa história das patas, né? Porque a primeira vez que eu ouvi essa história, você tem que acionar a rédea quando a mão do cavalo está saindo do chão, falei, agora como é que vai ser? Agora virou uma bagunça, né? Agora é uma bagunça. Agora, bom, um aluno novo aí que chega aí ou em qualquer lugar,
Ele vai demorar um tempo até absorver, até chegar nessa coisa de entender a rédea e a mão, né? Depende. Eu tive um menino que chegou aqui agora, chama Felipe da Luz, ele está aí assistindo também. Ah, o cara é diferente. Assim. Aí, Felipe, já amor, está recebendo elogio, hein? Não, mas o amor que ele tem pelos cavalos é uma coisa rara, que raramente a gente vê em pessoas, né? E ele ficou 2 semanas aqui comigo, né? E a gente fez progressos absolutamente incríveis. Não que ele... Não, mas assim, de perceber coisas incríveis no cavalo. Então, eu acho que qualquer um quer, desde que se dedique, que tenha paciência, perseverança. E é essa perseverança que eu acho que às vezes tem uma... Às vezes, não é essa perseverança heróica. Porque nós temos muito esse negócio do herói, né? Fazer... De nunca desistir. De nunca desistir, né? Aqueles aquela brasileiro coisa, né? nunca desiste. O Martin Black falava que o filho dele lá no Iraque ia desarmar a bomba com a perna quebrada e não sei o quê, e tarará. Quer dizer, não é esse tipo de perseverança. É uma perseverança diferente, que eu não sei dizer exatamente como é que é, né? De amor, de coração, de estar ali, né? É que nem essa história de... Por exemplo, outro dia eu assisti um programa no Curta chamado Tarja Branca, não sei se vocês viram. É um eu já ouvi programa falar, sobre mas eu não vi ainda. Educação de criança. E que agora as crianças não podem mais brincar. Então, o que aconteceu? Tiraram a rigidez da educação antiga, né? De mim para trás, que tinha que chamar o pai de senhor, de senhora, e tomar benção, e não sei o que e tal. Não pode sair da mesa, aqueles negócios todos, né? Que antigamente tinha. Uhum. E substituíram e fizeram o cara virar um executivo. O cara com 5 anos de idade, 7 anos de idade é um executivo. Tem uma agenda absurda. Né? O cara não sai. Né? O cara saiu da escola, tem inglês, tem natação, depois tem não sei o quê, tem não sei o quê. A hora que ele chega em casa, tá morto de fazer lição de casa no colégio. Né? Aí, eu não me lembro o nome daquele ator que morreu lá no Rio São Francisco, aquela vez, estavam gravando novela lá. Sei. Ele aparece nesse filme e ele fala, pois é, as crianças de vez em quando falam, pai, não tem o que fazer? Então não faz nada. Não faz nada. Senta, olha pro teto, não faça nada. Fica aí quieto, não faça nada. E qual que é as pessoas, né? Precisa ocupar as crianças, senão eles vão ficar pensando besteira o tempo inteiro. Né? E daí cria esses moleques que viram uns adultos com 10, 12 anos de idade. Você vê, o menino parece um senhor. É verdade. Um executivo, uma coisa horrorosa. Eu que moro aqui em São Paulo... Não pode mais brincar. Posso falar isso? Não pode mais brincar. Vários anos. Pode falar. Não, a gente vê direto aqui esses casos aí de crianças totalmente burocratizadas. É isso. Né? É isso, né? E o que a pedagogia atual está falando, né? É que por exemplo, o pessoal todo lá do Vale do Silício, que fica inventando iPhone, essa coiseira toda aí de tecnologia, o que eles fazem com os filhos? Vai brincar com madeira, vai fabricar brinquedo, que nem a gente fazia antigamente. Fazia sardinha, lata de sardinha virar carroceria de caminhão, essas coisas, né? A lata virar roda de trator, esses negócios todos. Quer dizer, a criatividade, né? Uhum. E a moça lá teve uma pessoa lá do programa que falou assim, de 10 crianças, você chega para ela, quem quer ir no shopping, quem quer ir brincar? 8 querem ir no... Então, é isso. O Ciro Moreira Borba, que você conhece bem, está querendo que você fale um pouquinho sobre a preservação entre equinos e muares. O instinto de preservação entre equinos e muares, como é que é isso aí? É diferente, né? É diferente. É diferente porque os muares, eles
se fecham mais rápido. Né? Você começa a pôr muita pressão, eles se fecham. Né? Trava. Trava e acabou. É que nem boi. Quando eu fui dar o primeiro curso do boi, a maior complicação que eu percebi para mim era como fazer o reforço negativo. Como dizer não. Porque boi amua. E quando ele amua, ele deita. Aí você não levanta ele mais. Né? Então, precisa tomar muito cuidado com o tanto de pressão que você põe. Se puser pressão burro é a mesma demais, já coisa. era. Burro é um cavalo muito mais complicado, só. É um cavalo mais complicado. Nós escrevemos isso numa dessas matérias que nós fizemos juntos. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho também, Borba, que a gente estava conversando outro dia lá, sobre como que está o processo hoje, de uma forma geral, aí da coisa do ensino, porque tem muita gente ensinando, mas pouca gente entendendo de cavalo. Foi isso que você falou para mim, né? Eu acho, eu não gosto muito de falar isso porque a gente fica falando mal dos outros, aí tem gente aí que fala, não, só você que entende, né? Não, mas é coisa de entender o cavalo mesmo, de Pois conviver. mas eu também acho que eu não entendo desse tanto que as pessoas podem achar que eu entenda, entendeu? Não acho que eu entendo nesse tanto que as pessoas acham que eu entendo. Uhum. De jeito nenhum. Eu como muita barriga ainda. E vou comer muita barriga. Mas eu acho que fica muito mais fácil para as pessoas ensinarem passo a passo. Né? Que nem se fosse uma coisa mecânica. A receita de bolo. Que nem escola. Tem muita escola de hoje aí que esse programa. Imagina, o cara perguntar, por exemplo, o cara trabalha no braçal o dia inteiro. Aí tem aula de noite. 10 horas da noite ele tem uma prova de ciências. Aí cai na prova. Quais os enzimas que compõem a digestão? O que esse troço tem a ver com essa pessoa? Né? Quer dizer, se você quer saber disso, entra lá, dá um Google, o Google fala na hora para você. Né? Tá lá. Então, quer dizer, é esse tipo de escolarização que a gente tem, né? Que não tem criatividade nenhuma, que você não incentiva a criatividade das pessoas, só incentiva as pessoas a falar amém, né? É como diz o outro, o Cláudio Prado fala lá, o que você vai fazer com seno e cosseno? Sendo um editor de revista, por exemplo. Quando que você vai usar seno e cosseno? Né? E a gente é obrigado a saber esse negócio do colégio. Né? Um monte de coisa. Hipotenusa. Então, esse negócio é uma loucuragem toda, né? Então, eu acho que a escola precisava ser um negócio onde pudesse ter... Eu vejo essa escola que eu tenho com esses meus alunos, né? Por exemplo, eu fico lá na Piratininga, eu fico da 1 da tarde até 2h30, 3 horas, às vezes 4 horas, numa sala com ar-condicionado, com 10 pessoas desenhando, vendo filme, escrevendo. E o Cláudio acha que essa aula minha é a mais importante de todas. Essa aula é mais importante que a aula do curral. E no curral, eu largo eles fazendo sozinho. Outro dia eu mandei o Lourenço começar a aula. Uma das últimas vezes que eu fui para lá, eu falei, Lourenço, você vai lá e começa. Aí, de repente, volta ele lá. Seu Borba, melhor o senhor ir lá, porque eu não sei falar. Problema seu, vai lá e se vira. Vai lá falar. Vai e começa. Né? Então, ele tem que começar do jeito que ele entende. E vai, funciona, e deu certo. Aí teve um outro dia lá também, que estava tirando umas novilhas numeradas e ficou uma que não saía. Eu larguei eles quebrando a cabeça lá uns 15 minutos, eu acho. Fiquei sentado, escondido, e só escutando aquele negócio, né?
E aqui, né? Vou lá, não vou, vou largar mais um pouco, largo mais um pouco, não vou, não vou. Aí, quando deu um tempo, fui lá. Fui lá, tirei a novilha num segundo, não demorou nada. Daí quiseram bater palma para mim, que não sei o quê. Eu falei, nada disso. Não é isso, vocês estão enganados. A única diferença é que eu cheguei aqui frio. E vocês estão com a cabeça quente oferecendo só a mesma coisa para a novilha. Vocês vêm aqui, oferecem a mesma coisa, ela já sabe o que você está oferecendo e ela já faz o drible. Né? O drible. E assim vai fazendo. E foi isso. Né? Quer dizer, eu podia, se eu quisesse, né? Dar uma de bacana e falar, é isso mesmo, olha, tá vendo como eu sou bacana? Mas não é isso. Isso não é isso que vale, né? O que vale é eles entenderem que não pode esquentar a cabeça. Que quando esquenta a cabeça, a criatividade baixa zero e você não faz mais nada. Esse que é o assunto. Deixa eu te passar mais uma pergunta que olha, chegou aqui tem aqui a Laca tá pedindo para deixar a live gravada. É possível? Sim, sim. Ela fica gravada, pelo menos acho que 24 horas lá no Story, ela fica gravada lá. E depois? Story aí da revista. Depois eu preciso ver aí, eu não consegui gravar as outras que eu fiz ainda. Eu acho que tem alguma coisa, tem gente gravando também junto no YouTube, daí dá certo, mas eu estou só fazendo aqui pelo Instagram mesmo. Mas eu vou dar uma fuçada aqui para ver se a gente deixa registrado isso, sim. Tá. Deixa eu passar outra pergunta aqui do Bruno Rogeri. O senhor acredita é daqui de Capivari. Então aí, ó. Ele é daqui. O senhor acredita que temos uma iniciação de potros sem modalidades específicas? Não, isso aí sempre teve. Ô, louco. Essa invenção das modalidades específicas é de agora. Começou outro dia. Isso aí não existe. Isso é uma bobagem, sem tamanho. Iniciação é iniciação para todo mundo. É uma base, é o pré-primário da gente, né? O claro. Básico. Mas o grande... Por que começou com essa história aí? Por quê? Porque os prêmios são enormes, né? Uma quantidade de... Porque você vê aí nos cavalos hoje, né? No quarto de milha, por exemplo, né? É assim. Quanto de dinheiro ele ganhou, quanto de dinheiro a mãe ganhou, quanto de dinheiro o pai ganhou, quanto de dinheiro a família ganhou. É tudo isso. Então, quer dizer, não tem como... Não tem como... Olha o pessoal, o Ricardo... O Ricardo aí de Montevidéu, do Uruguai. Abraço, Ricardo. Legal, muito bom. Tereza, Bruno. Muito bom. Então, e aí é que começou esse negócio. Agora você doma para a rédea, você doma para o polo, você doma para o salto, você doma para isso. E os cavalos não têm experiência de absolutamente nada. E daí, quando os cavalos acabam a carreira deles... São os robozinhos que não conseguem fazer absolutamente nada. Só sabe sair da cocheira e ir para a pista e da pista para a cocheira. E vai para o lavador. Né? Então, eu aqui em casa, né, os cavalos, aqui em casa, os potrinhos ficam comigo bastante tempo. E a gente faz muito serviço de pasto, de gado, de arrastar coisas. E, putz, a gente mexe bastante. E eu acredito que essa coisa também de querer fazer uma iniciação específica para a modalidade é uma forma também de querer pular etapas e cortar caminho, né, Borba? Não, eu não acho isso. Eu acho que é exatamente como é a criança hoje, que nós acabamos de falar. Fica um burocrata daquela história. Né? Quer dizer, o cara faz tudo isso com a criança porque ele quer preparar esse menino para a vida, né? Para ele vir tomar conta do escritório, para ele vir ser o cara que vai substituir ele, que vai ser isso, que vai ser aquilo, né? Eu acho que é muito isso, né? O cavalo eu não tenho tempo a perder. Muitos treinadores falam, eu gostaria muito de fazer isso nos meus cavalos, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria muito de poder fazer isso, mas não tenho tempo. E a maioria dos cavalos ficam nos 4x4, quando é 4x4, né? Saem só para trabalhar e não vão para o piquete. Aqui em casa, os cavalos vão para o piquete pelo menos 1 hora por dia. Pelo menos. A Dude faz absoluta questão. Teve até uma outra pergunta aqui que falou sobre o negócio de cavalo no piquete também, nas baias. Não, eu acho que o cavalo atleta, se não tiver na cocheira, não vai ser atleta.
Você não vai dar conta de fazer dele um atleta. Você vai ser sempre, né? Porque ali dentro da... Aí o outro aí perguntando aí, se você acha trabalhar cavalo sem embocadura. Já vou responder isso aí também, que eu gosto de falar disso aí. Você conseguiu visualizar aí a pergunta? Tá aqui, desse... Que eu pus a maior aí. Aqui, ótimo. Depois você fala sobre isso, então. Eu não gosto. Bom, nós estamos falando do quê? Aí sai essas perguntas, vai perdendo o raciocínio. O que nós da baia e do piquete, então, do piquete. Eu acho que tem que ser mais tempo na baia, pouco tempo no piquete, mas eles têm que ser soltos e tem que poder, eles têm que poder ficar um pouco solto. E a gente faz aqui de vizinho, de parede e meia, para eles poderem ficar junto com o outro. Não junto, porque cavalo ferrado fica ruim fazer junto, né? Bom, outra... Aproveitar essa pergunta aí que chegou aí, Boba, e relembrar uma pergunta que eu fiz aí logo quando a gente se conheceu aí, que nós fizemos uma matéria, uma entrevista na Horse, que chamava Horsemanship não é circo. Exatamente. Fala um pouquinho aqui. Pode eu até acho que entra ser nessa circo. Entra até nessa Pode área até de ser rédea, de usar assim. Fala um pouquinho Então, sobre isso aí, sua leitura disso. Então, eu acho que tem gente que gosta de fazer coisa de circo. E se eles curtem fazer isso, ótimo, né? Desde que não massacre os cavalos para fazer coisa de circo, né? Quer dizer... Hoje mesmo eu vi um vídeo aí de um cara também com um cavalinho, um marchador lá paradinho. A única coisa que eu vi de diferente é que o cavalo estava paradinho e não se mexia. Mas também subiu o cavalo, ficou plantando bananeira em cima do cavalo, daí a gente fica perguntando para que serve isso, meu Deus do céu. Então, o tal da doma racional. Eu fazia isso nos 30 dias lá, a gente fazia um monte de micagem. Né? Passar por baixo, virar o arreio na barriga, né? Então, essa coisa da dessensibilização, a gente fazia uma dessensibilização absolutamente excessiva, né? Que amatungava os cavalos. Essa doma racional tem o perigo de amatungar os cavalos. O gaúcho é que fala matungar, né? Deixar os cavalos muito matungo. Então, os potros, antigamente, meus potros pareciam um cavalo velho, de tão dessensibilizado que eles eram, né? E agora eu troquei a palavra dessensibilizar por familiarizar, né? E aí estão perguntando a respeito de hackamore, essas coisas todas. Ó, não dá para ficar falando dessas coisas aqui, né? O hackamore precisa fazer um trabalho. Por exemplo, eu conheci o meu patrão em 78, trabalhava de hackamore, né? Eu vim trabalhar de hackamore e a partir do ano 2000, 2002, 2003, sei lá, com o conhecimento que eu tive do Martin Black, com o estudo dos califórnios, aí agora todo mundo quer trabalhar de hackamore, né? Moda. É moda, é mais uma moda. É mais uma moda. Hackamore faz parte do programa do cavalo, de um cavalo que demora 6 anos para você aprontar. Puta. Então, ele é uma parte desse programa, né? Então, tem nada... E eu acho também, essa história de montar sem nada na boca ou sem nada na cabeça, né? É uma coisa que eu achava lindo e não sei o que e tal. Quando o Martin Black veio aqui, eu fui mostrar para ele, ele falou, mas você cruza o braço e vai buscar o gado? Né? Nunca mais eu quis montar sem nada na cabeça, e principalmente porque eu acredito que o meu desenvolvimento é de freio na boca e espora no pé. É isso, e não quero que o meu cavalo tenha medo de mim. Quero que ele possa confiar em mim, eu montando dessa maneira. Então, eu acho hoje muito mais difícil montar de embocadura do que sem embocadura. Muito mais complicado. Muito mais. Boba, vai estourar nosso tempo aí, temos mais 20 segundos aí. Vamos emendar outro papo aí? Como é que você está de tempo aí? Não, podemos.
Mas mais uma hora? Você acha que a gente tem conversa para mais uma hora? Não, mas mais uma hora não, daí a gente pode encerrar a qualquer momento, né? Só para concluir Então tá bom, aí, vamos fazer lá. mais alguma Vamos lá. coisinha. Vamos Acho lá. que vai cair aqui.